Sejam bem-vindos ao BBcast, o podcast do Building Bridges, onde a gente traz histórias de brasileiros que estão fazendo sucesso na sua área profissional aqui na Irlanda ou pela Europa. Hoje o nosso convidado, ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais, e encontrou o caminho na área de personal training aqui na Irlanda. A gente vai contar um pouquinho da história dele em breve, mas antes quero agradecer meu fiel escudeiro Pupilinho. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo certo, você? Tudo certo. Como é que é, Pupilinho? Eu tô a fim de fazer uma gravação de podcast, quero fazer um vídeo, quero fazer um ensaio fotográfico, gravar, como é que é? Clipe de música. Como é que eu posso fazer? Você pode mandar a mensagem lá no studios.talk, no Instagram, e aí apresenta a sua ideia, a gente vai conversar e tirar ela do papel. Maravilhoso. Se precisar, você ajuda também a desenvolver melhor O ali roteiro, a ideia. sim. É isso, gente. Esse é completo. Então, se você tá precisando aí, se você tem uma ideia que você não sabe ainda como fazer ela acontecer, entre em contato com o studios.talk, fala com o Pupilinho que ele pode te ajudar, Isso aí. né? Agradecer também a Carol Rios, da Eat Up, ela que vende, que produz comida health. Então, se você tá na correria do dia a dia, não consegue aí cozinhar, preparar suas marmitinhas, entre em contato com a Carol, que ela sempre tem lá um menu delicioso para vocês e é apoiadora aqui do nosso canal. E por último, mas não menos importante, também lembrar vocês que em breve estaremos com o nosso evento acontecendo. Dia 17 de maio, a gente vai ter o evento do Building Bridges, que é um evento de networking profissional. E eu tenho certeza que este profissional que está aqui com a gente hoje e outros profissionais que a gente vai conversar nos próximos dias vão estar lá também para poder te orientar e te ajudar a entrar no mercado de trabalho ou tirar qualquer dúvida que você tenha sobre a sua área de profissão. Recados dados, vamos para a nossa mensagem do dia. E, na verdade, eu escolhi a data do nascimento do nosso convidado de hoje. E a mensagem é: deixe o poder do Espírito fluir em você e através de você. Abra-se para esse infinito poder e perceba que o segredo desse poder está em manter contato comigo, abastecendo-se na infinita e eterna fonte. A fonte está sempre aqui para saciar as almas que estão preparadas para usar o poder corretamente em benefício do todo. É preciso que você esteja pronto. Você precisa primeiro pedir para depois receber. Nada lhe será impedido antes que você esteja preparado. Você acredita que comigo tudo é possível? Você aceita isso como um fato ou permite que dúvidas e temores estragam a perfeição da sua vida? Existe um ritmo perfeito para a vida, e quando você está no ritmo, você flui com a vida sem esforço e encontra alegria e animação. Portanto, por que não entrar no ritmo, se sintonizar e aproveitar plenamente a vida? Gostou da mensagem? Muito boa, Bonita, esteja né? presente. É. E o nosso convidado, como eu comentei com vocês, ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Porém, pelo que ele me contou aqui nos bastidores, ele tá muito mais para irlandês do que para brasileiro, que tem muitos anos de Irlanda, né? Veio para cá novinho e entrou aí na área de personal trainer e hoje está finalizando a faculdade de ciência do esporte. O nosso convidado é Samuel Rodrigues Mota. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Esse sou eu, sim. Obrigado pelo convite primeiro. Obrigado, Pupilinho, que tá ali também, né? Obrigado por receber aqui. Tô bem animado de falar sobre essa profissão que eu sou tão apaixonado. Sempre treinei, né? Sempre gostei de academia, sempre dancei, sempre gostei de trabalhar com o corpo. E, sim, bem animado de responder as perguntas que você tiver pra mandar pra mim. Muito bem. Eu vou começar com uma bem simples, assim. Sim. Quem é Samuel por Samuel? Nossa! A gente gosta de começar assim. Eu achei que era simples. Quem é Samuel? Essa é uma boa pergunta. E, bom, no geral, Samuel... Nossa, peraí, essa aí você me jogou longe. Olha aí. Personal trainer, no momento, né? Aqui é o principal que a gente tá. É uma pessoa que gosta de trabalhar com o corpo. Falando sobre a história, acho que a forma mais fácil de falar sobre quem é Samuel começou ali pelo que você falou ali, sobre chegando aí na Irlanda com 19 anos de idade. A minha formação como pessoa aconteceu em Dublin. Eu brinco que Dublin é a minha New York da Carrie Bradshaw, em Sex and the City. Então sou apaixonado por Dublin a cada esquina, a cada canto. E essa história de quem eu sou foi feita aqui mesmo, nessas esquininhas. Samuel também é uma pessoa que é apaixonado por aprendizado, apaixonado por
por pessoas, né? Por motivação, por dança, por conhecer o indivíduo. Samuel tá aqui para aprender tudo. Maravilhoso. Além de ser uma pessoa com uma energia incrível, né? Que já chegou aqui nesse estúdio botando a gente pra cima, né, Pupilinho? É maravilhoso. Eu não sei se eu falei muito de quem é Samuel, não, mas já se descobrem mais. Vamos descobrir, vamos descobrir. E me conta, porque são poucas as pessoas que vêm pra Irlanda assim tão cedo, né? Com Sim. 19 anos, ali novinho. O que te trouxe tão rápido e tão cedo pra cá? O que te fez falar, já quero imigrar? Inglês. Inglês? Inglês foi um dos grandes motivadores. Eu sempre gostei de falar outras línguas, igual eu falei, de comunicar, de pessoas, de poder entender o que o outro estava pensando. Sim. E eu não conseguia aceitar que tinha legenda na televisão. Entendi. Então, isso foi o básico mesmo. Isso aí eu com 8, 9 anos de idade ali. Não, mas eu quero entender essa pessoa sem esse... Sim. E aí, quando eu tinha 12, 15 anos de idade, meu pai foi para Washington, na Caminhada Zumbi dos Palmares. Fui ativista desde criança. Legal, sim. E aí eu lembro que com 12 anos de idade, ele me ligou de lá, dos Estados Unidos, e falou, tô aqui na caminhada, aqui é tal hora, o pessoal fala tal língua. Aí ele trouxe um monte de livro em inglês, e eu falei, nossa, quero aprender. E essa obsessão de aprender inglês e outras línguas me trouxeram aqui. Então, quando eu descobri que eu queria aprender inglês de verdade, com os 8, 9 anos de idade, eu falei, bom, o máximo que eu posso fazer é assistir o máximo de coisas que eu puder, escutar o máximo de músicas que eu puder. E era tão sério que com 11 anos de idade, meus pais me deram aula particular de inglês. Então, contrataram um professor para ter aula de inglês. Investiram ali no seu sonho. Maravilhosos. Uhum. E aí, quando foi com 15 anos, eu queria fazer high school, queria fazer intercâmbio. E não era condição dos meus pais de forma nenhuma de me mandar para fora. E comecei a achar outras formas de vir. Então, para eu conseguir mudar de país, na época, para poder aprender outra cultura, né? Eu sempre tive essa ideia de, quase nômade mesmo, de aprender como outras pessoas vivem. Pode me cortar a qualquer hora, viu? Não, fica à vontade. E eu sempre tive essa busca de aprendizado que eu falei, especialmente por línguas. Então, quando eu cheguei... Bom, voltando aqui. Quando eu decidi que eu queria mudar de país ou para outro lugar, eu falei, como é que eu vou fazer isso? Então, na época, a gente usava Orkut. Sim. Então, sou dessa época também. Então, eu achei minha agência no Orkut e comecei a falar com um monte de gente. Como é que você vai para fora e tal? O que você faz? Comecei a perguntar nos fóruns e afins, porque né, era a forma que a gente aprendia. E achei essa agência em São Paulo e fui para as feiras dos estudantes que existiam pelo Brasil afora na época. E aí eu ia aprendendo o máximo que eu podia sobre quais países que eu podia fazer o quê, né? Porque, como eu falei, meus pais não tinham muita condição, eu precisava trabalhar, não podia ir só estudar. Sim, sim. Então eu olhei para o Canadá, tinha sistema de pontos, tinha sistema de trabalho que podia fazer, mas era mais complicado. Os Estados Unidos nem se fala, o sistema de visto me chocava, eu falei, não é o que eu quero. A Austrália estava ali, era muito longe, enfim, a gente escuta as histórias da Austrália. Sim. E como muita gente, eu imagino, que vem pra Irlanda, chega, olha, nossa, 3 meses pra Europa, posso vir? Posso. E foi assim que eu vim. E comecei a pesquisar sobre a Irlanda por si só, falar a verdade, eu não sabia tanto sobre a Irlanda quando eu decidi vir. Quando eu fiz 18, eu já falava isso desde os 15, 16. Quando eu fiz... Aí comecei a pesquisar sobre leprechauns e, enfim... Começou tudo que a se familiarizar ali com a Ilha da Esmeralda. Com a Ilha da Esmeralda, lá com os 15. Aí quando foi com 18, acho que meus pais viram que era muito consistente a vontade de morar fora. Meu pai vendeu o carro, minha mãe pegou empréstimo, juntou tudo e eu vim. Caramba. E foi assim, minha mãe pegou empréstimo durante um bom tempo e eu vim para ficar 6 meses. E aqui tô eu. Voltei por 1 ano pro Brasil. Voltei por 1 ano. E aqui, chegando aqui, a minha ideia inicial era sobrevivência, né? Eu sempre trabalhei com fotografia, igual eu tava te falando. Então, fotografia me ajudou a sobreviver. E então, os empregos que eu consegui no início eram bem baseados
nisso. Então, assim, Sim. o que eu vou conseguir... Aquela vivência de intercambista mesmo, né? Isso. Então, assim, trabalhei no Metro na época. O Metro pagava super bem, era 1.200 euros. Metro Newspapers. Sim. Era 1.200 por... Aí você trabalhava 10 horas por semana na época. O salário era muito bom e tal. Você podia trabalhar em mais de um emprego como estudante, né? Então, eu trabalhava no Metro de manhã, trabalhava na River Island à tarde e ia pra escola, porque podia estudar à noite na época. E ia pra escola à noite. Então, foi assim que eu vim. E não sei se eu deviei bastante do assunto. Não, tá tudo E bem. foi aqui que... Na época que você veio, tudo isso era mato, né? Porque a comunidade brasileira não era tão forte, não tinha tanta coisa. Eu imagino que você penou mais do que quem chega hoje, vamos dizer assim. Será? Eu sempre escutei que tem muito brasileiro aqui, desde 2006. Tô falando. Sério? Ah, então Essa tá. história. Mas É que eu tenho a impressão de que parecia que não era tão presente. não era. Realmente não era. Não era... Bom, eram raras as lojas que a gente podia comprar produto brasileiro. Sim. A gente usou bastante a ideia de lavar feijão, né? Que agora se acha feijão mais fácil, mas a Sim, ideia de lavar sim. feijão enlatado, o pessoal deve fazer isso ainda, né? Tirar o molho de tomate. Exatamente. Acho que eu tô falando alto demais, né? Foi tranquilo. Mas a gente tinha a ideia do... Não tinha muito brasileiro em relação ao que a gente tem hoje. Sim. Mas, por exemplo, igual falando do Orkut ali, que foi que me trouxe aqui, né? Na verdade, o Orkut foi a plataforma que mais me ajudou a sair do país, né? E aí eu conheci muitos não, uns 3 ou 4 amigos do Orkut. Então, quando a gente chegou... Quando eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém, como todo mundo. Fui para uma host family onde, apesar de eu já falar inglês, quando cheguei, o sotaque é um grande choque, Tem né? aquele choque inicial, sim. E a host family não era a mais... Simpática. Não. Não, tive muitos amigos com bastante sorte, Aham. mas eu não tive essa sorte, assim, de ter uma conexão com a host family, não. Então, eu voltei pro Orkut e fui pesquisar quem? Brasileiros, né? Eu falei, bora eu achar alguém aqui que vai caminhar dá por essa uma- cidade Aham. comigo. E aí achei a Ingrid, que hoje em dia ela mora na Holanda. Tem 2 filhos, se não me engano. Mentira, a Ingrid tem uma filha só. Mora na Holanda hoje em dia e alguns outros amigos que a gente fez. E dessa forma, até hoje eu acho que a única forma de ter sobrevivido na Irlanda foi essa busca da comunidade brasileira. Sim. Acho que sempre tive o apoio. Eu não sei se todo mundo é assim, mas eu sempre tive esse apoio do conterrâneo, né? Assim, daquele pessoal que fala passar os perrengues juntos. Sim, Então sim. foi bem assim a minha descoberta. Então eu vim pra cá com a ideia de aprender inglês. Cheguei aqui, fui pegando os empregos que tinham. Formei em moda, sempre gostei de fotografia, de arte, criatividade. Pela oportunidade que eu tinha, que eu fui tendo também, né? Então eu fui... quando eu já cheguei com a minha câmera, com fotografia, acabou que as portas foram se abrindo nessa direção. E aí, chegando sobre o principal, que é a minha profissão de personal, eu comecei a fotografar muito esporte, comecei a fotografar muito bodybuilder, comecei a fotografar coisas em que eu achava que não tinha muito mercado pra mim, dança e afins. E sempre treinei, né, desde os 16 anos. Vim do colégio militar, igual a Rê. Não sei se a Rê chegou a falar sobre isso. Sim, comentou. Também vim do colégio militar, então exercício e movimento estão aí desde os 12 anos de idade. E quando eu notei que bom, vou dar um passo aí de 10 anos da minha história de Irlanda pra frente. Quando eu notei que a minha vida estava acontecendo ali nos 35, eu falei, gente, eu sempre quis fazer educação física. E por que não agora? O que eu tô esperando, né? O que eu tô esperando? Eu tava trabalhando no Twitter na época, e aí, acho que eu posso falar isso. Enfim, Elon Musk aconteceu. E aí tive uma boa redundância, o dinheiro chegou, eu falei, é hora de mudar a carreira, é agora. E eu já tava na faculdade fazendo... Na verdade, não é ciência do esporte, né? A gente fala Strength and Conditioning Science. Então seria a ciência da força... E condições do corpo, né? Força e condicionamento, né? Condicionamento físico. Isso, então é o que eu estudo mesmo. E então, quando eu tava no próprio Twitter, eu tinha um suporte de estudo, né? Então ele tinha um grande suporte para você estudar tanto que você quisesse. Então eu falei com a minha chefe que eu tinha esse interesse de mudar de carreira antes de tudo acontecer, da redundância acontecer, e que eu tinha interesse de mudar para o departamento de wellness, eventualmente. E esse era o goal. Eu falei, bom, vou continuar na faculdade, tem esse suporte aqui. Mas aí a vida acontece e... Você começou a faculdade, então, trabalhando com eles.
com o Twitter. Tá. Tava no Twitter ainda. E aí eu tava pra casar também, na época, e fui demitido. Da noite pro dia. Literalmente tava na televisão, todo mundo viu. Sim. Nessa parte eu tô tentando ver o que eu posso falar e o que eu não posso falar. Tá. Mas aí o que aconteceu foi com esse choque de vida que eu tive, porque eu realmente gostava do meu trabalho no Twitter. Em termos de dia a dia de vida, de qualidade de vida. Mas não estava totalmente satisfeito com o que eu estava fazendo, assim, no departamento que eu estava trabalhando. Famoso há males que vem pra bem, né? Isso. E aí, quando o choque aconteceu, eu falei, agora eu preciso continuar pagando a faculdade. Meu casamento ano que vem, então tem uma dívida de 15 mil euros que precisa ser paga, né? Sim, movimentar aqui. E preciso fazer, e aí o que vai acontecer? Por final, tudo deu muito certo. O dinheiro que veio foi super bom, foi super bem-vindo. E a minha chance ou eu entrava de volta no mercado de tecnologia, né, que é o que tem mais abundante na Irlanda. Acho que todo mundo concorda que as empresas acho que metade de Dublin provavelmente trabalha nas empresas de tecnologia. O que é ótimo para várias pessoas. Ou eu fazia essa mudança de carreira finalmente. E eu tinha uma amiga que ela veio para Irlanda com 44 anos. E ela pegou e falou comigo assim: você vai viver quando? Hoje ou nunca? Maravilhosa. É o tipo de amizade que eu gosto de ter. E aí foi isso. E aí eu peguei e falei: você quer saber? Eu vou juntar, eu não vou ficar. Eu já tô estudando, já tô fazendo educação. Vamos fazer educação, vou falar de educação física, fica mais fácil. Sim. Já tô fazendo educação física, já fiz o diploma de personal. Eu vou dar uma explicação um pouco melhor para o pessoal entender a diferença da formação no Brasil e aqui, talvez. Por favor. Já fiz a formação de personal. Não tem mais o que esperar, então eu vou para a indústria, né? E agora esse dinheiro aqui chegou aí pendurado, justamente falando que era para entrar na indústria. E foi assim que eu entrei. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque no escritório, de novo, ligando uma coisa para outra, não sei se vai ter edição, talvez faça mais sentido. Se tiver edição, melhor ainda. Não vai ter, vai ser assim mesmo, natural. Pode continuar. Que pena. Vocês que lutem. Vocês que lutem para acompanhar meu raciocínio, né? Mas perdão, agora acho que eu me perdi aí, olha. Você estava falando que você resolveu ir para a indústria, porque no escritório existia essa questão do dia a dia. Eu acho que era isso que você ia falar. Isso. Nossa, a B é ótima. Tô te ouvindo. Então, quando eu tava no escritório, eu parei e pensei, bom, eu não quero isso pra minha vida, mas uma das coisas que me manteve no escritório, a função é muito estranha. A gente tá falando da Joeli, ela, inclusive, liga ali. A função é muito engraçada. Eu era coach no escritório. Sim. E eu era gerente de coaching. Então, eram pessoas que tinham que dar suporte para outros times. Então, era um departamento de suporte que a gente trabalhava com treinamento. Era auditoria de treinamento, era muito slide, era entrar numa sala e dar treinamento. Então, eu sempre gostei de dar aula. Sim, né? Então, de ensinar pessoas. Sempre gostei. E de ter um plano de treinamento, um plano de ensino e de dar aula. Então, fiz isso por 10 anos em tech, misturado com gerenciamento de projetos. E... Durante esses 10 anos que você fez o curso de PT? Não, eu fiz no curso de PT, não foram 10 anos. Não, mas eu digo, foi nesse primeiro momento ou foi depois? No curso de PT foram 5 anos atrás. Tá. Que foi logo no final da minha carreira tech. Tá. Eu já estava decidido a sair de tech, no Twitter, né? E aí, depois que aconteceu a redundância. Entendi. Fala redundância? Tem outro nome pra isso. Acerto no Brasil, sei lá. Enfim. Mandaram embora mesmo. Mandaram embora. Fui demitido. Toda hora que eu falo fui demitido, meu marido me corrige. Mas eu fui demitido mesmo. Acordei no dia de manhã e meu computador não ligou. Não, tipo isso. O pior foram meus amigos que chegaram no escritório, a minha chefe. E o cartão não passou. Mas foi uma loucura e foi como... Apesar que eu tô minimizando essa transição, mas psicologicamente foi muito profundo, né? À toa que eu na época... Bom, o outro motivo que talvez eu tenha aqui, a partir da hora que eu falar isso, eu vou ficar um pouco mais solto, de eu ter mudado de carreira também, é porque eu vi que eu não tava vivendo mais pra mim, né? E aí no Twitter eu comecei a tomar medicação para antidepressivo. Ansiedade, tem TDAH no alto, deve ter pra perceber aí. A turma do TDAH, levanta a mão. Então eu já tava assim, minha saúde mental já não tinha pra onde ir. Sim. Então foi aí que tudo começou a pesar no ponto de mudar de carreira, de viver pra mim mesmo, Sim. né?
E a partir da hora que eu entendi que o que eu gosto de fazer é de ajudar outras pessoas a entender que elas também têm um valor nesse mundo, né? Que elas também têm a sua própria contribuição nesse mundo e que a educação física, o corpo, a conexão com as pessoas pôde me trazer isso bem mais do que eu tinha no escritório, né? Sim. Assim, mesmo o seu trabalho aqui, essa forma que você faz, essa forma de conexão, a gente não encontra muito no escritório, né? Não. E já no floor de academia é bem diferente. Deve ter escutado falar da personal fofoqueira ou da... Que é a que a gente ama, né? É a que a gente gosta. Eu adoro uma conversa na hora do treino. E a fofoqueira é ótima, porque você vai voltar no dia seguinte pra saber o resto da fofoca, né? Eu postei isso hoje. Mas é literalmente isso. Então, o fato de conectando uma coisa com outra, eu acho que é uma pergunta que você fez para mim logo no início. A paixão pelo ser humano, a paixão pelo corpo, a paixão pela anatomia, a paixão do que a gente é capaz de fazer, foi justamente a necessidade que eu tive de estudar o corpo. Então, a minha perspectiva dentro de educação física, ciência do esporte, é essa paixão mesmo com o ser humano biológico, sabe? Sim. E meu foco aqui, depois da faculdade de ciência do esporte, agora indo para o futuro, é o mestrado em psicologia do esporte, né? Legal. Que foi, de novo, influência do Twitter, né? Eu tava numa das reuniões globais, e aí um dos heads de wellness, ele era um gerenciador de projetos, né? E ele era um atleta, e a chefe dele era um psiquiatra. Ele falou sobre a experiência dele, de que, bom, ele sempre jogou basquete, e aí teve seus breakdowns, e um dia ele se viu fazendo um trabalho que não era o que ele queria fazer, e um dia ele se viu, aí ele tinha uma jaqueta branca na cor. Aí todo mundo ficou assim, que é isso? Uma jaqueta de força. Um dia ele se viu preso com jaqueta de força, porque ele teve um surto louco. Ficou 1 a 2 anos lá e teve mais detalhe na história, né? E em cima disso foi que ele decidiu também mudar de carreira. Saiu ali da onde ele estava e foi ali para a psicologia do esporte. Então, quando ele começou a explicar sobre o que ele fazia e o que levou ele a chegar lá, eu vi que não tinha tempo certo de escolher o que a gente quer fazer para a vida da gente, né? Então, assim, a forma como eu vejo educação física, literalmente falando a palavra educação física, é essa educação que o ser humano, pelo menos, eu não conheço bastante o público brasileiro em termos de como personal, né? Mas o irlandês por si só, que é a maioria do meu público atual, ele não tem uma noção anatômica, ele não tem um entendimento de movimento. Acho que o brasileiro ainda brinca muito de dançar desde criança, pula, gira, mas falta bastante interação com o próprio ser, né? E eu acho que é o que eu tenho passado para os meus clientes, esse combo todo aí de ter essa paixão com o corpo, de ter... Reconexão, né? Reconexão. Você falou você falou bastante ali, esteja comigo ali na... Sim, na mensagem do Na mensagem que você leu. Uhum. É justamente tudo aquilo que você leu ali na mensagem que eu acho que é o que eu faço no dia a dia com os meus clientes. Às vezes eu me pergunto por que as pessoas pagam um personal, né? Várias pessoas devem se perguntar. Pagam um personal para treinar, para mudar, né? Para fazerem o que eles querem fazer. E a realidade mesmo do que eu noto, todos os dias que eu treino alguém, é que a cada dia mais o ser humano dá um valor maior à conexão humana, né? Então, eu não sei se é uma questão de idade, mas pra gente que tem as necessidades de conexão, chega a um ponto da sua vida que já não tem mais como negar essa necessidade. Fugir disso, Não tem sim. mais. E foi isso que me trouxe aonde eu tô agora. Eu acho que agora eu fui bem intenso aí, né? Mas, acho que agora eu dei uma explicada bastante ali nessa transição de da onde eu vim, pra onde eu vou, o que eu gosto de fazer. Ela, como você disse, eu tava falando com o André, agora eu falei, não é outro dia, né? Que tá ali fora, que uma das grandes coisas que acontecem comigo há 20 anos na Irlanda e que não mudam dia após dia é a vontade de aprender. Então, a vontade de aprender é uma das grandes coisas que
que me fazem ser quem eu Te sou hoje. motivam. Que me motivam no dia a dia. E engraçado que eu comecei a entrar no assunto de saúde mental e fugir, né? Porque vai fazer 3 meses agora que que o TDAH tá atacado por isso, viu? Que eu tô saindo da medicação. Mas vai fazer 3 meses agora. Então, e tudo isso eu só consegui com essa conquista que eu tive nessa indústria. Que, igual eu falei, que sim, é possível você fazer uma coisa que você gosta, é possível você aprender, é possível você Se reencontrar, se né? reencontrar. Acho que a Sim. palavra é essa. Agora, eu não sei se tem alguma pergunta sobre o meu dia a dia também, como personal, se é uma coisa que você quer saber, metodologia. Eu Vamos lá. quero, por favor, Deixa pode eu falo falar. pra caramba. Tem problema não. Peraí, deixa eu ver se eu tenho que te escutar. Não, ainda não, tá tudo em ordem. Me conta, então, um pouquinho. Eu gostei de ouvir isso, tudo que você falou, porque você trouxe um pouco do que te levou pra esse caminho, né? Então, o que te Sim. levou pra esse caminho foi essa auto-reconexão sua mesmo, né? Sim, foi a Você minha própria jornada pessoal. Você foi indo buscando trilhar um caminho de algo que é o que você quer fazer pra sua vida, Uhum. de uma forma que seja positiva e que te motive todos os dias. Sim. E aí, eu brinquei no começo falando que a sua energia já motiva a gente. Então, eu Olha. imagino que quando a pessoa vai treinar com você, ela já chega sentindo isso aí, né? Já. Como que é? Porque você falou uma coisa muito legal. A maioria do seu público, então, hoje é irlandês. Isso já é legal de conseguir quebrar essa barreira e construir essa ponte, né? Sim, De conseguir verdade. estar com os clientes irlandeses. Como que foi pra você entrar nesse mercado como profissional e começar a trabalhar com eles? Porque você falou já da barreira de eles entenderem o corpo, né? Sim. Eu, de novo, essa transição. Bom, boa parte dos meus clientes têm sempre sido irlandeses. Agora ainda mais, não sei porquê, mas eu acho que é por causa das indicações. Mas eu trouxe boa parte do escritório, né? A minha chefe, minha cliente, minha ex-chefe, minha cliente até hoje. E eu já sabia como funcionava. Talvez a dica para personagens aí, que eu tava falando com o André, ele não sabia disso. Eu já sabia que o pessoal tem o benefício wellness, né? Então eu continuei educando as pessoas, dando os invoices, falando: olha, a sua empresa pode pagar pelo meu serviço. Olha aí, sério? Boa parte das empresas, eu não vou falar nome de empresas para não colocar ninguém em situação difícil, mas boa parte das empresas na Irlanda oferecem eu tinha o benefício de wellness, então por isso que eu sei, eram 1.000 euros por ano, então precisava receber um invoice do profissional. Sim. Aí você pega esse invoice, eles te reembolsam. Então Legal. eu educo bastante meus clientes sobre esse reembolso, que ajuda bastante. Então eu trouxe bastante gente do escritório, eu já tinha uma visibilidade no LinkedIn que eu nunca nem trabalhei, ela só tá lá acontecendo porque ela já existia. Sim. Então muita gente me procurou de lá. A mesma coisa aconteceu com o Instagram. Então os irlandeses que vieram também, é porque 20 anos, acho que você conhece muita gente, Você né? vai criando ali seu grupo já, né? E De moro conexões. nessa região aqui há pelo menos 15. Sim. Então acabou que veio daí. Mas sobre o pessoal que vem pra mim, por exemplo, uma das coisas que eu noto é que o pessoal chega, num geral, buscando accountability. Tô procurando a palavra aqui. Contador? Não, accountability. Que Eles é querem isso? alguém pra. Não é. Accountability. Alguém pra te fazer certeza que você vai cumprir alguma coisa. Tipo como se fosse criar um compromisso, né? Isso aí. Não sei, a palavra em português tá falando, Sim, tá sim, fugindo. sim. Mas, Sim. mas então é o que eu mais tenho procura. Eu sou muito bom de traquear as coisas. Então, de sentir, documentar, traquear, de ter, né? Ter meu próprio aplicativo. Achei a palavra melhor. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de se manter consistente num treino. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de saber qual a informação que vai valer pra mim, o que eu posso fazer, o que eu não vou fazer. Então as pessoas vêm pra mim. Esse é um dos motivos que as pessoas vêm pra mim, né? Eu tava lá no escritório, por exemplo. Eu conheço bastante a dificuldade do dia a dia de uma pessoa que trabalha no escritório. Você tá Sim. ali fechada, Sentada de no 9 frente a do 5, computador. Uhum. o seu ciático ali, deixa eu falar, tá ali amassadinho, sem parar. Então, assim, as pessoas não sabem por que tem dor, as pessoas não sabem por que. Por exemplo, eu tenho uma cliente agora, acho que é bom dar exemplo. Ela tem uma dor de cabeça que começa aqui no ombro e sobe pro pescoço. Ela foi no físio, ela é violinista. Ela falou: é a sua profissão. Porque literalmente ela tem uma grande pressão constante. Sim. E ela toca em orquestra, sem parar. Então, só que ela achou
que já tinha uma inflamação na cabeça e tinha ido no médico e tava com problema. E no final o médico mesmo falou com ela, não, é problema de treinamento. Sim. Né? Então, no É muito tempo nervo tenso ali, né? Porque tá Exatamente. comprimido, segurando o violino e tudo Até mais. você já pensou nisso, tá vendo? Sim. Então, assim, o pessoal vem para mim, por sua maioria, porque eles precisam de ter essa consistência na academia, porque as informações aí fora são demais. Hoje em dia, você pode procurar na social media, você vai achar. Você não precisa de personal para entrar na academia. Você pode achar um treino, baixar e começar. Eu mesmo fiz assim muito tempo. Agora, a dificuldade é saber o que funciona para você. Sim. A dificuldade é saber o que eu vou fazer. Na verdade, o pessoal chega na academia, muitas vezes nem sabe por que tá lá, né? Uhum. E eu brinco bastante que a principal coisa antes de chegar na academia é ter um plano. Se você não tiver um plano, aí você vai. O pessoal sofre bastante de ansiedade de academia. Você já ouviu falar disso? Já eu tô sofrendo. Você tá sofrendo? Adorei, eu tô sofrendo. Como é que é isso? Da ansiedade da academia, O seu, a fiquei minha curioso. sensação é assim. Não, eu tô falando que eu tô sofrendo, mas não é diagnosticado, né? Não, eu Mas sei, a fiquei minha curioso. sensação é essa. Eu sei que eu tenho que ir, mas eu não tenho a coragem de ir. Por quê? Porque o ambiente já me incomoda. Tipo, pensar que eu vou ter que chegar lá e aí, teoricamente, né, não teria um personal, vamos dizer, não tem um personal, então não tem um plano. Aí eu vou lá um dia, eu quero treinar XYZ dos aparelhos que eu peguei um plano da internet. Sim. E aí eu vou olhar e aquele aparelho, ou a pessoa terminou de treinar, e aí o que me dá ansiedade terminou de treinar, não limpa a porra do aparelho. Aí fica aquela marca de suor nojenta, que aí eu vou ser Sim. obrigada a limpar, isso já me dá um desespero. Ou a pessoa tá treinando, mas aí é aquelas que fica treinando no celular. Então ela vai Eita. fazer o break, que é pra ser 10 segundos, 30 segundos, vira 2 horas. E aí você tá lá e você só quer terminar seu treino pra ir embora. Pra fazer e tchau. Entendeu? Teoricamente, eu tô ali com o que eu preciso fazer, eu quero fazer. Aí isso já me dá ansiedade. Sim. Outra coisa que me dá ansiedade, quando eu treinava, né, faz muito tempo que eu parei já, mas quando eu treinava na academia, uma coisa que me dá desespero é aquela coisa assim, você tá treinando, você tá lá, feliz e sorridente com o seu treino, e aí vem um maromba babaca, e aí ele passa na frente de você, e aí do nada ele tá passando atrás de você, e aí do nada ele tá passando na sua frente de novo, e aí do Sim. nada ele para do seu lado pra treinar com você, e aí do nada ele puxa uma conversa e você só quer treinar. Sim. Essas coisas me geram ansiedade. Sim, é uma Entendeu? boa. E eu nem sou a mais gostosa do mundo, entendeu? E se Isso que acontecer comigo, imagina com os outros. Galera, por favor, não puxem conversa na academia. Não, quer puxar conversa, vai lá na cantina. Troca na ideia cantina. lá. Sabe o que eu queria? Eu queria que tivesse, assim, um locker na academia pra celular. E aí, Sim. tipo, você podia colocar o seu treino em algum lugar. Algum outro dispositivo que não vai ter WhatsApp, Instagram ou qualquer coisa do gênero. Só o treino. E aí você treina. Voltar para o papelzinho. Na época que eu treinava, eu ia falar isso, né? Porque era ficha papel, na moda era antiga. ficha. Isso era maravilhoso. Porque ninguém parava e ficava olhando pra ficha por 30 minutos. Entendeu? O celular, você se perde, mano. Do nada você tá lá. Viajando na história do celular. E aí a pessoa tá do seu lado, assim, ó. Outra coisa que me dá ansiedade. Se eu tô treinando, e eu não sou a pessoa que treina enrolando nos aparelhos. Treinava, né? Porque no momento não estou treinando. Mas eu não sou a pessoa que treinava enrolando no aparelho. Eu vou fazer meu treino. Sim. Aí uma coisa que me dá ansiedade é: vamos. Como é que. Revezar? Revezar, não gosto. Não gosto. Entendi. Porque assim, eu vou ter que ficar mudando peso. Entendi. Entendeu? O meu peso não é o mesmo do seu. Eu tô no meu processo aqui, meu treino é rápido. Me dá 10 minutos, eu vou terminar esse aparelho. Você vai pro próximo. Vai. Essas coisas tudo me dão ansiedade de academia. Entendi. O espaço social é bastante intenso na academia mesmo. E eu adoro pessoas, tá? Eu entendo, não, mas eu acho que tem uma diferença muito grande onde você tá querendo focar no seu treino e gostar de pessoas, né? Porque, assim, bom, além de tudo, uma coisa, por exemplo, imagina, acontece bastante. Olha, gente, quem estiver assistindo isso, pelo amor de Deus, agora vai pra câmera que olha, né? Pelo amor de Deus, não para o seu personal no meio de um squat e pergunta alguma coisa. Porque eu vou te mandar pra puta que pariu. Por quê? A energia tá tão alta e você tá com a adrenalina tão alta que você não tem muita paciência para outras coisas. Então, assim, a sua energia na academia vai mudar, o seu nível de paciência vai mudar, ou a sua expectativa vai mudar. A sua ansiedade é bem interessante, porque ela é bem específica. Mas eu tenho bastante gente que tem bastante coisa parecida, especialmente o maromba que fica circulando as meninas. Nossa, isso é um saco.
E o engraçado é que, apesar de não ser mulher, a gente tem bastante coisa em comum em relação a esses marombas na academia. E os meus clientes que não são irlandeses são, a gente chama de queer community, né? O LGBTQ+. E o pessoal sofre bastante em termos… Diferente de você, que só quer fazer o seu treino, não quer que ninguém fique circulando, mas de ser julgado, né? Então, assim, acontece bastante da bicharada tá tentando fazer um treino, apesar que a bicharada gosta de conversar na academia. Tá fazendo um treino e algum maramba ali chegar te puxando e sair ali e tal, ou tá muito focado na menininha, tá do lado, e, enfim, Sim. é desconfortável. É porque provavelmente a sua comunidade vai ser a comunidade que vai estar cheia de mulher em volta, porque a gente adora conversar com vocês. Esse é às vezes bom e ruim. Não na academia, eu digo. Mas tá. esses amigos são os amigos que a gente gosta de ter. Porque sim, não vai querer falar, entendeu? O que você vai fazer mais tarde? Não, a gente vai trocar ideia, vai vir com as fofocas. Não, uma vez eu tive uma menina que me untava na bunda no meio da academia. Essa foi um choque. Abusado, não pode. Mas ela virou minha cliente depois. Mas eu fiquei chocado no início. Sim. Ela é um amor de pessoa. Sim. Mas, sim. O que acontece é que eu não sou a pessoa mais gostosa do mundo, mas assim, agora que a gente falou esse assunto, eu não tenho os marombas, mas as meninas marombas me deixam no desespero. Porque a galera olha no target, assim. O que eu digo pro pessoal… Testosterona tá lá em cima. Das né? meninas também. Mas o que eu digo pro pessoal é que quando você tem um plano e já sabe o que fazer, é que a maioria das pessoas na academia… Exceto o fato de que você não quer compartilhar o equipamento, acho que essa aí eu não tenho como te defender. Eu sou um daqueles que pede… Eu não gosto de compartilhar equipamento que é de barra. Os meus treinos, normalmente, os intervalos eram 30 segundos. 30 segundos você não faz um ciclo. Não faz. Entendeu? Então, se fosse um intervalo maior, eu entendo, mas não era. Fala que não, ninguém vai se sentir ofendido. Fala, quer dividir? Não. E continua. Não, eu falava. Eu falava, não, só falta mais uma. Mas o principal que o pessoal tem é a dificuldade. Os marombas são um grande problema da academia comercial, né? As meninas reclamam, agora falando sério mesmo, as meninas reclamam bastante do assédio. É real, dependendo do que você… Eu falo que é real porque o pessoal vem pedir ajuda pra gente no escritório na Flyfit, né? Será que você pode ir aqui em cima? Porque não dá pra malhar do jeito que tá. E a diferença cultural na Irlanda é muito grande, que tem gente do mundo inteiro, né? Então, cada cultura age diferente. E pra gerenciar essa expectativa no floor, você vê que gera muita ansiedade, especialmente nas mulheres, né? Porque tem muita gente que não se comporta bem, infelizmente. Sim. Agora, o que eu digo é que 98% das pessoas não te veem na academia. Então, assim, a maioria das pessoas tem ansiedade na academia porque sente a academia como se fosse um palco, né? E aí vai chegar ali, tá todo mundo te olhando, fazer alguma coisa errada. Não é o seu caso, eu sei. Mas você se sente um palco. E aí eu sempre falo, pessoal… Olha pro lado e vê se tem alguém sem fone de ouvido. Ninguém tá sem fone de ouvido. Tá todo mundo super focado. Assim, exceto essa galera que tá lá pra paquerar e afim. Então eu sempre passo essa ideia de que… eu adoro fazer quoting do RuPaul, né? Que é de trazer a sua frequência, né, pra onde você vai. E se a academia parece um pouco mais hostil do que você queria, é você literalmente forçar essa frequência mais colorida naquele espaço. Eu vou mentir que a única pessoa que toca RuPaul no meio de uma aula em run, ela sou eu. Mas não tem como eu mudar esse espaço se eu não ocupar esse espaço. Sim. Então eu sempre falo com o pessoal que às vezes tem uma certa ansiedade com o espaço da academia de si só, até mesmo com compartilhar os equipamentos, não por um lado de logística, mas às vezes por vergonha mesmo, né? De pensar que, não precisa ficar em pânico com o ser humano, que a maioria é ok. E dois… Teoricamente são todos civilizados. Teoricamente, né? Se eles não estiverem ali puxando um agachamento de 100 quilos, eles vão ser civilizados. Mas, no geral, é o que eu falo com o pessoal, que tem medo de exercitar. Agora, eu não acho que treino se limita à academia. Era a minha próxima pergunta. Você não tá… Quando você fala, não tô treinando ou não tô exercitando? Não tô fazendo nada. Nada, tá. Eu treino a língua aqui, falando. Treino a língua, Porque assim, eu não acho que todo mundo precisa… A minha amiga acabou de abrir agora um estúdio ali atrás do Brown Thomas de pilates e barré. Não sei se eu falar de barré. Não. Que é a mistura de balé com força, treino de força.
E eu tenho muita cliente que, por exemplo, faz reforma pilates 1, 2 vezes na semana, faz treino comigo 1 vez, 2 vezes na semana, ou faz dança. Por exemplo, agora na academia eles têm o tal do BR Groove, né? Porque, graças a Deus, dança Sim. brasileira vende em tudo quanto é canto do mundo. Sim. Eu tô pensando, ó, já vão me ver dançando, hein, gente? Tô mentindo. Priscila, né? Uma das A professoras. Priscila tá dando aula, é maravilhosa. Sim, Priscila, olha que ela nem me conhece, mas eu sei que ela é maravilhosa. Vamos mudar isso aí, então, pelo amor de Deus, tem que conhecer. Mas é Ela é maravilhosa. maravilhosa. E ela tá dando aula lá agora. Sim. Então eu acho assim, qualquer atividade física, dependendo do seu goal, já vai te ter um benefício. Sim. O principal, o que o pessoal tem dificuldade de entender é isso. Você não precisa treinar. Não precisa estar dentro do espaço academia para estar fazendo alguma Não. atividade física. Não, eu pelo menos penso dessa forma. Eu acho que o principal é você escolher uma atividade física que você gosta, seja dança, seja correr, seja o que for, e tentar trabalhar o que o seu corpo precisa em cima daquilo, né? Sim. Que aí vai de acordo com o seu dia a dia, com a sua rotina, com o que você é capaz de fazer. E claro, por exemplo, você brincou ali que a fofoqueira era o melhor pré-treino que a gente postou. Então, se a fofoqueira vai ter o próximo episódio da história que você quer saber, e é isso que você quer ir fazer, vai fazer isso. O que não pode, na minha opinião, em termos de longevidade, né, é ficar parado. Por exemplo, meus pais agora, minha mãe tá com 66 e meu pai tá com 74. E meu pai tá apaixonado agora com capoterapia. Deixa eu me falar, que é uma coisa nova no Brasil, onde eles pegam. Tá no Ministério do Esporte, na verdade, agora. Então, a capoterapia, a base é capoeira, para as pessoas dos 70, dos 60, Que legal. onde eles combinam uma coisa que todo mundo devia ter pensado antes. Que é a ideia de bater palma, né? Que é essa ideia corporal. A ideia de cantar enquanto você faz o exercício. E mover. Então, a pessoa de 70 não vai estar fazendo aqueles flips Sim, e afins. sim. Mas eles estão ali, dando aquele balancinho. E os depoimentos, se você procurar capoterapia e mestre Griné e vários mestres que tem no Brasil, você vai ver os depoimentos desses senhores de idade que fizeram fisioterapia. Cada modalidade tem seu suporte. Então, diminuindo a fisioterapia. Adoro Sim, fisioterapia, sim. eu tenho um fisioterapeuta que amo demais. Mas, por si só, tinha gente que estava indo na fisioterapia há muito tempo, que estava fazendo outras coisas, nada dava certo, estava com depressão. E começaram a ir para essas atividades. Os filhos iam levar, em vez de levar para algum outro tratamento, levar para fazer capoterapia. O pessoal passa a tarde toda ali, eu passo pelo menos 2, 3 horas ali, volta para casa. Dor foi Passou. embora, tristeza foi embora. E se o pessoal quiser dar uma olhada, capoterapia realmente vale a pena olhar, especialmente se seus pais não estão exercitando, vale a pena incentivar. Sim. E eu acho que é isso, que é tirar essa Se ideia, movimentar de alguma forma. tirar essa ideia do pessoal. Apesar que a social media aumentou muito a ideia do... Bom, eu vou competir como bodybuilder esse ano, porque eu quero subir no palco de sunguinha com 40 anos, eu faço 40 anos esse ano. Muito bem. A Mas capoterapia. a capoterapia, é isso aí mesmo. E meu pai vai ficar felicíssimo de eu estar promovendo aqui, exatamente. Então, assim, qualquer tipo de exercício físico que te dê um acesso a movimento e que o seu corpo esteja nesse constante movimento, vai te fazer um bem. Sim. E eu só falo isso com longevidade em mente. Eu acho que não tem nada mais importante. Eu acho que todo mundo que faz exercício físico devia ter longevidade como principal goal. Apesar que cada goal vai te ajudar, Sim. né? Mas longevidade, eu não sei a sua idade agora, nem precisa falar. Mas se não quiser, não. 38 anos, não tem A problema. mesma que a minha, praticamente. Não tem problema com isso, não. Pois é, então... Então você vai subir no palco de sunguinha esse ano. Aí eu sabia que você ia voltar nesse assunto. Claro, eu quero saber aonde, quando que eu vou estar lá gritando por você. Eu sou desse time aí, eu super apoio. Vou sim. Eu sempre quis. Bom, Eu gritei na sua orelha, né, Pupilo? Desculpa. eu acho que eu gritei várias vezes aqui, ó. Pupilo Sem também? problema. Chama de pupilo? Pupilo. É, Pupilo. Sem problema, sem problema. Vou subir sim, dia 27 de agosto, Olha aí. em Derry. Presentão de aniversário, então. Meu aniversário é 23, eu subo dia 27. E aí eu até tenho meu próprio coach, né? Porque eu nunca competi. Já Quem fiz. que é? Ele é irlandês, na verdade. tá. Tá na Austrália. Mas. Tem vários aqui também, né? Tem vários aqui, tem Sim. vários aqui. E aí eu tenho a minha psicóloga, na verdade ela é do Brasil, ela é psicóloga desportiva.
E a gente falando sobre. Bom, gente, essa transição toda, eu sempre tive uma terapeuta comigo, viu? Isso é importantíssimo. Eu sou a favor de terapia. Eu não é só assim, sair loucamente mudando. Sim, Enfim, cada um faz o que quer, mas eu sempre gostei de, assim, desde sempre, eu sempre tive terapeuta. E nos últimos 3 anos eu encontrei a Karina, que não, 2 anos, que é a Karina, que é psicóloga esportiva. E aí ela entrou, me colocou nessa onda. E a gente chegou à conclusão que, já que eu queria competir mesmo, era mais pra dar uma estrutura pra minha vida, né? Da onde eu tava saindo, pra onde eu tô indo e tal. Uhum. Já que eu queria competir e que eu tô levando isso bem a sério a cada mês que passa, por que que eu não teria um coach, né? Já que eu sou um coach que Sim. e realmente fez uma grande diferença, porque existe um ponto, especialmente sobre fisiculturismo, é a minha primeira vez subindo no palco, então não é que eu tenha super conhecimento com várias pessoas que já competiram várias vezes, mas é um esporte bem traiçoeiro, porque você se olha no espelho e você já não Parece sabe que mais você o que não- vê. Então você fala assim, né, até ontem eu tava bem, mas será que isso mesmo vai subir no palco, vai estar certo? E aí você começa a estudar, você começa a pesquisar a simetria, aí tem as poses, né, que é onde os juízes vão estar julgando e tal. Sim. Então, quando Que eu eu... acho que a gente olha, quando a gente olha, a gente acha que, tá só forçando ali. Mas Não. eu acompanhei de perto uma amiga que subiu no palco. E assim, eu acho que é uma das partes mais difíceis, né? As poses. E eles julgam pelas poses, aí você tem que segurar as poses por alguns segundos, o que Sim. dói pra caramba, pelo menos pra mim, que é super beginner nessa área. Sim. E Sorrindo e acenando, né? sorrindo, acenando, E travado lá. travadinho. E fora isso, você tá num depleting, né? De água, De água, de comida, de tudo. Então você tá bem desidratado, né? desidratado. Cada hora que eu falo, mas eu falo assim, gente, o que eu tô fazendo na minha vida? Por que eu vou fazer isso, né? Sim. Mas tem essa vontade de saber. Eu sempre tenho. Bom, de novo, caindo de novo no corpo humano, eu gosto de entender essas limitações. Então, fisiculturismo cai nesse bucket aí, né? Mas esse ano, a decisão vai fazer. Desde que eu comecei a, a área mais esportiva, eu sempre gostei de achar uma espécie de competição todo ano, né? Fiz o Fly Fit Games, que é mais funcional. Depois fiz uma competiçãozinha de crossfit aqui e ali. Corri mini maratona. Blá, blá. Eu falei, e sempre pospõe. Sempre tive a ideia do fisiculturismo, assim, não é pra mim. Tipo assim, eu não sou gostoso, assim. E aí, de novo, com a terapia, eu falei, gente. 40, Dá pra ser, dá 40 pra ser. anos agora. Vai fazer 3 anos que eu vou fazer 4 anos que eu vou falando sobre isso. Eu falo, não, quando tiver 40, talvez eu faça isso. E esse ano aconteceu que esse ano é o ano dos 40. Então, toda a resolução que tem tá acontecendo. Então, eu pensei, a competição é dia 27 de agosto. O aniversário é dia 23 de agosto. Eu falo isso faz os últimos 3 anos. Não tem mais o que me limita. Eu já treino, vai fazer... Eu comecei a treinar, eu tinha 15 para 16 anos. Nunca parei. Pra você ter noção, quando eu mudei pra Irlanda, eu deixava de comer pra juntar o dinheiro. Ou eu reduzia a comida pra ir pra academia. Você acredita? E eu pagava o anual na Ben Duni, que era que eu ia antes, pra não ter risco de não pagar a mensalidade. então nunca fiquei sem academia. Porque Sim. sem academia, pra mim, ou é manicômio ou é cadeia. Sim. Não tem, acho que eu escutei de algum lugar, pra mim é uma coisa, não tem outra. Então, já que eu falei essa fala, eu já vou dar essa deixa aqui. Então, como eu já tenho essa ideia de que eu preciso me movimentar para sobreviver, eu adoro quando alguém me procura pelos mesmos motivos. E Sim. essa carreira de personal trainer nada mais, nada menos tem sido para mim do que uma espécie de conexão com outras pessoas like-minded. Faltou a palavra aqui, mas da mesma frequência. Sim. E tem coisa melhor do que isso? Você Não. trabalhar e nem sentir que tá trabalhando? Fazer as coisas que você ama. E quem tiver interesse em conhecer seu trabalho, porque a gente vai precisar encerrar, mas quem tiver interesse de conhecer seu trabalho e pegar essa energia aí pra colocar em prática pro corpo se mexer, como que te encontra? Sim, eu sou super ativo no Instagram, coach.san.macfili. É meu Instagram. Eu devo mudar de nome já pro nome do meu marido, por isso que já tá lá. Então, coach.san.macfili no Instagram. Pode mandar mensagem no WhatsApp também, 0304-33596. E
se quiser só bater um papo, conversar ou perguntar como virar personal na Irlanda, pode me perguntar também. E hoje você tá fixo em alguma academia? Na Fly Fit Runner. Tá. Também te encontra lá se quiser. Todos os dias de segunda a segunda. Muito bom. E se a pessoa procura o seu trabalho de personal, ela treina com você lá ou você atende em alguma academia fora se precisar? Eu até atendia fora, mas porque eu tô com bastante pouco tempo. Tem que ser lá, que é mais fácil pra poder manter então, a agenda. Graças a Deus a agenda tá super lotada. Amém. Vamos terminar de lotar esses espaços que sobraram aí, então. Vambora. Olha, eu tô amando conhecer um pouco da sua história, viu? Tá, eu sei que a gente tem muita coisa ainda pra falar, Eu sei. né? Mas a gente vai falar. E eu quero agradecer por você Obrigado ter vindo você. aqui. Um prazerzaço conhecer você, conhecer sua energia. A B é maravilhosa. E o pupilo ali do lado fica dando seus sorrisos e diversões ali. Maravilhoso. Obrigado. O Pupilinho, ele é geração saúde também. Ele treina, vai pro Olha. Jiu-jiteiro. Ele é Jiu-jiteiro? jiu-jiteiro. Olha. É. Tudo pra não voltar pra academia. Mas igual eu falei, exercitar. Achou alguma coisa que gostou e foi. Eu fiz pole dancing durante um bom tempo. Fiz tanta coisa. Eu também. Pole dancing é Eu maravilhoso. amava. Só dói, né? Dói. E os roxos ficam, Os né? roxos fica, Eu amava. Eu fiz por quase 4 anos no Brasil. Nossa, eu fiz só um aninho. Eu fiz quase 4. Mas aí eu tive uma semi-ruptura parcial de uma musculatura interna da coxa. Aí eu fui obrigada a me aposentar. Mas essa é a vida do atleta, viu? É. Essa é a vida do atleta. Mas você vai achar outros movimentos que você consegue fazer. Amém. Obrigada mais uma Obrigadão, vez por viu? ter vindo aqui. Conto com a sua participação no evento em maio, viu? Maio. Para quem quiser conhecer aí pessoalmente Samuel, essa energia deliciosa. E se vocês quiserem saber mais sobre a área que ele atua como personal trainer, contratar o serviço dele, entre em contato, manda mensagem. Vou ter que trazer esses homens aqui tudo de volta, gente. Vou ter que trazer esse povo, porque é muita história pra contar. A gente tem pouco tempo, é muita história pra contar. Espero que tenha curtido. Adorei. Obrigada de verdade. Obrigada. Fiquem com a gente traz mais histórias de profissionais brasileiros que estão fazendo sucesso aqui pela Irlanda. Vem com a gente.